Bom dia, amados! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja contigo e com a sua família nesta manhã. Glória a Deus, aleluia! No último devocional eu comentei que quando o apóstolo Paulo chegou na cidade de Atenas, ele ficou totalmente perplexo ao ver aquele povo totalmente idólatra, totalmente pagão, vivendo numa imoralidade só. E o Evangelho, o livro de Atos, nos diz que o coração dele ficava agitado, apreensivo. E nos diz que ele começou a evangelizar aquele povo nas sinagogas, como de costume. Primeiramente, ele procurava a sinagoga dos judeus para poder ter oportunidade de pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas diz que o coração dele ardia tanto, que lá no livro de Atos, no capítulo 17, nos diz que todos os dias Paulo pregava o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nas praças daquela cidade. E um dia ele estava ali pregando e alguns filósofos, epicureus, estoicos, passando por ali, viram aquele homem pregando, falando e ensinando uma nova doutrina, e eles apelidaram o apóstolo Paulo ali de tagarela. E nos diz que eles discutiam uns com os outros, dizendo: quem é esse tagarela que está falando tanto, trazendo para nós uma nova doutrina? Quem é? Eles ficaram curiosos de saber quem era aquele homem que estava ali pregando nas praças. E nos diz que eles chegaram para Paulo e indagaram Paulo, perguntando algumas coisas. E eu já falei no devocional anterior que Paulo era um camarada super preparado, super capacitado. Paulo, eu já disse nos devocionais anteriores que ele ainda muito jovem, ele já era um dos líderes lá em Jerusalém. Antes dele conhecer Jesus, ele era um dos líderes do Sinédrio. O Sinédrio naquela época era o Senado da República hoje. Então eu acredito que Paulo, ainda muito jovem, já era um senador lá em Jerusalém. E ele falava 4 idiomas. Ele falava o aramaico, o hebraico, o grego, o latim. Então era uma pessoa super capacitada. E ele então não temia falar o Evangelho de Jesus, de pregar o Evangelho de Jesus para esses seguidores de Péricles, Platão, Sócrates, Aristóteles, que viviam ali na cidade de Atenas. E aqueles filósofos que encontraram Paulo ali na praça chegaram à conclusão que Paulo deveria um dia ser convidado para pregar essa nova doutrina lá no Areópago. Areópago era o local onde aqueles filósofos se reuniam, aquelas autoridades da cidade de Atenas se reuniam. Eu comparo o Areópago como Academia de Letras aqui no Brasil. E Paulo então teve esta oportunidade de um dia ministrar sobre Jesus Cristo para essas autoridades, para esses filósofos lá no Areópago. E no próximo devocional eu vou comentar sobre esse discurso maravilhoso que o apóstolo Paulo fez lá nesse local, ok? Um beijo no seu coração. Deus os abençoe abundantemente nesse dia, você e a sua família, ok? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.